Olá pessoal, bom, estamos aqui para a segunda aula de organização de computadores. Na primeira aula a gente falou sobre o funcionamento do computador, agora a gente vai falar um pouquinho, sobre o sistema, de numeração que o computador usa. Vocês já devem ter ouvido falar que o computador trabalha com somente zeros e uns, não é isso? Então é a linguagem binária. O nosso sistema de numeração que a gente usa habitualmente para contar dinheiro é o decimal. A gente tem 10 algarismos, 10 dígitos que a gente consegue montar os números. No caso do binário, binário de 2, a gente só tem o 0 e 1. Tá? Bom, tem outros sistemas aqui que a gente vai falar adiante. Bom, vamos lá. Primeiro vamos entender um pouquinho de alguns conceitos aqui associados a qualquer uma dessas bases. Tá? Primeira coisa, bom, a base 10, que é o sistema decimal que a gente usa os algarismos de 0 a 9, portanto 10 algarismos, para colocar os números representando, no caso decimal, as unidades, as dezenas e as centenas. O algarismo, dependendo da posição que ele ocupe no número, você muda o valor dele. Tá certo? Então, por esse motivo, a gente diz que a notação é posicional, porque o algarismo, ele assume valor diferente dependendo da sua posição, tá certo? Vamos a um exemplo aqui, 258, O 258, a gente, aqui embaixo, tá vendo, duas centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Se a gente mudar a posição desses mesmos três algarismos, a gente colocar aqui, 582, tá? Repara, o mesmo 2, 5 e 8 a gente já colocou em posição trocada, 5, 8 e 2. Agora, nós passamos a ter o quê? Tá vendo? Se eu colocar o 10 aqui embaixo, a gente está dizendo que esse número está em decimal. É claro que habitualmente a gente não, no dia a dia, a gente não coloca para a base decimal, a gente não representa em subscrito, à direita, essa base. Mas como a gente vai trabalhar com várias bases agora, é bom a gente sempre representar, ok? Bom, então aqui, 582. Agora eu tenho 5 centenas, 8 dezenas e 2 unidades, certo? Bom, isso está associado a quê? Olha aqui, Bom, essa primeira posição aqui, essa primeira posição da unidade, vamos chamar assim, posição 0, posição 1, posição 2. Se eu pegar agora a base 10, olha aqui, elevar a 0, elevar a 1 e elevar a 2, que são exatamente essas posições, que a gente numera aí, da direita para a esquerda, se eu pegar a base 10, elevar a essa posição, tá? Criar essa potência da posição e multiplicar pelos algarismos, da posição, aqui, o 258 aqui sendo formado, 2, vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10, mais 8 vezes 10 a 0. 10 a 0 é 1, Então, aqui é a unidade. Então, aqui nós temos a unidade, a dezena e a centena. Então, dependendo da posição, esse multiplicador aí da potência, ele vai, o número vai ser multiplicado por ele. Então, eu mudando de posição, eu mudo o multiplicador, porque o multiplicador é parado, é posicional, ok? Bom, isso também funciona no binário, tá certo? Aqui, vamos lá. Apresentando aqui os algarismos de cada base. A base decimal, eu tenho de 0 a 9. A base binária, tá aqui, 0 e 1. Tá certo? E a base hexadecimal, eu tenho aqui, os 10 algarismos, tá? da base decimal, e para eu completar, os outros 6, para completar aí o hexadecimal, hexa de 6, decimal de 10, para eu ter 16 algarismos, eu pego 10 letras do 10, eu pego os 10 algarismos da base decimal e pego 6 letras, do alfabeto. Então, eu vou ter A, B, C, D, E, F. Que valores? Esse A aqui, é o depois do 9, é o 10, beleza? Aqui, é o 11, tá certo? O C é o 12 e o F é o 15. Repara o seguinte, olha que interessante aqui e fundamental para que vocês entendam, esse esquema de numeração. Olha aqui,
Quando eu tenho na base decimal, cada posição, o número maior, o algarismo maior que eu posso ter em qualquer posição é o 9. Porque se eu somar mais 1, passa a ser 10, vai para a casa seguinte. Não é isso? Vai para a potência maior. Então, toda vez que eu tenho, por exemplo, uma conta de soma em decimal, o que significa o vai 1? O vai 1 é quando eu somo 10 unidades ali naquela, né, naquela posição e jogo para a próxima posição, né, de valor mais alto. Né? Eu tiro da unidade, passo para a dezena, tiro da dezena, passo para a centena. No binário, né, e também no hexadecimal, funciona da mesma forma. O vai 1, né, quer dizer, o maior algarismo que eu posso ter no caso do binário, em qualquer posição, é o 1. Se passar de 1, né, se for para 2, vai 1. No caso do hexadecimal, o maior é o 15, é o F. Somou mais 1, vai valer 16, vai 1 para a próxima casa. Ok? Bom, então estão apresentados aqui os algarismos, né, de cada base. Olha lá. Bom, então está aqui, ó. Aquela coisa da potência do posicional funciona igual para qualquer base. Notem bem, aqui em binário, 101, olha aqui a base indicada aqui, ó, 101 representado na base 2. 101 representado na base 2, né, vamos colocar lá a notação posicional, ó, posição 0, olha aqui, ó, posição 1, posição 2, certo? Então, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado. E eu vou multiplicar, ó, esse 1 aqui, esse 0 e esse 1. Está aqui o número 101, ó, o número 101 aqui, ó. Está aqui o número 101, né, multiplicado pela potência, né, lá da sua posição, ok? Bom, quando eu pego isso daqui, ó, e faço a multiplicação e soma, eu vou ter 4 mais 0 mais 1, 5 na base decimal. Então, já para a gente adiantar, né, a gente vai ver alguma coisa de conversão, né, mais adiante, não nessa aula, mas quando eu pego um número, né, em binário ou em hexadecimal e faço essa multiplicação de cada algarismo, né, pela potência da sua posição, eu obtenho um número em decimal. Então a notação é posicional, né, em qualquer dessas bases, ok? Tá aqui, ó, em hexadecimal, mesma coisa. Por exemplo, ó, é estranho, né? Olha o número aqui, ó, A5. Pô, mas A pode ser um algarismo? Sim, da base hexadecimal. Olha a base aqui, ó, base hexadecimal, né? A5 pode ser um número na base hexadecimal. Que número, né? Se a gente quiser converter, como é que a gente faz a conversão? Aqui, ó, 16 a 0, 16 a 1. Quem está na posição 16 a 0 é o número, é o algarismo 5. Quem está na posição 16 a 1 é o algarismo A, né? Que a gente pediu emprestado para o alfabeto, lembra? É o 10, né? Então tá aqui, ó, 10 vezes 16 a 1 mais 5 vezes, né, a unidade aqui do hexadecimal, né? Porque sempre o mais à direita, né, a potência mais à direita é sempre da unidade daquela base, né? Se eu pegar o 2, o 16, o 10, né, a base octal, que a gente não vai ver aqui, mas se eu pegar qualquer desses números e elevar a 0, né, que é o equivalente à primeira posição, aquela primeira potência, eu vou ter sempre 1, tá certo? Ok, então, ó, 160 mais 5, 165, base 10, ok? Então, posicional. Olha lá. Bom, vamos fazer agora vamos fazer uma brincadeira, né? Vamos alterar o nosso, né, sistema para hexadecimal, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a pessoa que tem 39 anos de idade, aqui, ó, se a gente fizer em hexadecimal, aqui, ó, 27. Olha lá, o 27, aqui, ó, coloquei o cálculo aqui, ó, 27 em hexadecimal, que eu posso representar com esse Hzinho aqui, ou botar o 16 subscrito à direita, tá? Olha lá, 27, ó, posição 0, potência 16 a 0, potência 16 a 1. Então, ó, 27 em hexadecimal, né, é 39 em decimal. Então, se alguém perguntar a sua idade, você aí que tem 39 anos, fala assim, 27 em hexa. O cara vai te achar super conservado, né? Se ele não trabalhar com informática, ele vai, né? Não vai nem achar estranho, né? Aquele hexadecimal vai passar batido. Pô, 27, o cara tá bem e tal, tá certo? Então, ok? Bom, melhorou aí o entendimento? Então a gente pode fazer mudança de base, pode brincar com os números. No caso do computador, quando a gente falar, né, do funcionamento mais adiante do computador lá dentro,
instruções, códigos de operações, operandos, tudo isso é em binário, tá certo? O computador internamente, no barramento dele, né, naqueles barramentos que a gente viu, endereços, né, dados, só passa 0 e 1, tá certo? Então, é tudo binário. Só que a gente não programa em 0 e 1, a gente não programa dessa forma que a gente chama de baixo nível. A gente não programa em baixo nível, a gente programa, né, em alto nível, tá? Então, quando a gente faz a programação elaborada lá em linguagem, né, em C++, né, em Pascal, e depois a gente faz a conversão disso, né, para a linguagem de máquina, e aí lá dentro, né, internamente ao processador, tudo funciona em binário, ok? Bom, tá aqui, ó. Vamos conhecer um pouco mais da base binária, que é a base que, né, de fato nos interessa. Bom, tá aqui, ó. O que é o bit, né? O bit é o acrônimo, né? É essa junção aí, ó, dígito binário, binary digit, né? Então eu pego o bi, né, o bi e o t no final, então virou bit, ok? Para não falar dígitos binários, né? Toda hora eu falo bit, ok? Então tá aqui, ó, 0 e 1. Tá lá, ó. Bom, vamos agora entender o seguinte, ó. Com um bit, eu tenho quantas possibilidades quantas combinações possíveis? Com um bit só, se eu pegar números formados com um bit, eu tenho ou 0 ou 1, então são duas possibilidades. Se eu combinar 2 bits, eu tenho, né, 4 possibilidades, tá certo? As duas anteriores combinadas, ambas com 0 e 1. Então eu passo a ter, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Tá? Então eu peguei as duas anteriores, multipliquei, né, pelos dois algarismos, certo? Que eu tenho para combinar com eles. E assim acontece sucessivamente. Tá? Quando eu tenho a base binária, cada novo bit que eu coloco, eu multiplico por 2, né, as possibilidades, né, anteriores. Isso significa o quê? Quando eu tenho, por exemplo, n bits, né, para representar um número, eu tenho 2 a n possibilidades. Será que funciona da mesma forma para o decimal? Ou será que isso é... Olha aqui, ó. Se eu tiver um número com um dígito só decimal, quantas combinações eu tenho? São 10, né? De 0 até 9. Confere? E se eu colocar mais um? Se eu colocar mais um algarismo aqui, ó, mais um dígito para formar números agora com 2 dígitos, eu tenho as 10 possibilidades daqui combinadas com as 10 daqui. Ou seja, eu tenho 100 números, né? De 0 a 99. Tá? Bom, então a gente está vendo que se você pegar a base, seja ela qual for, 2, 10, 16, e elevar a n, sendo n o número, né, de dígitos que formam, né, esse número, né, sendo n, né, a quantidade de dígitos formadoras desse número, você tem, né, uma regra genérica para saber quantas combinações você tem, né, de numeração, tá certo? A gente vai formalizar isso aí adiante. Tá aqui, ó. Bom, e agora, de quantos bits eu preciso para representar números? Ó, se eu quiser representar o número 120 decimal, de quantos bits eu preciso? Tá? Bom, a gente tem que acostumar agora com o seguinte, né? Quando eu tenho 1 bit, são 2, né? 2 combinações. 2 são 4. Aí depois eu multiplico por 2, 8, 16, 32, 64, 128. Então, ó, cheguei aqui, ó, 128, ó, são 7 bits. Bom, 120 eu consigo representar com 7 bits, porque com 7 bits eu consigo representar 128 combinações. 120, né, é uma dessas combinações, ok? 250, eu consigo representar com 7 bits? Não, porque eu só consigo representar de 0, né, a 127, são 128 combinações. Para representar o 250, eu teria que ter, ó, 8 bits, 2 elevado a 8, 256. Então, com 8 bits, eu consigo representar, né, esse número 250. Né? A combinação de número 250 dessas 256. Ok? Beleza. Vamos lá. Bom, e de byte em byte. Olha lá. Bom, o que é o byte? Né? Quando eu pego 8 bits e combino, quando eu tenho um octeto de bits, né, eu tenho o que a gente chama aí de byte. Então, a menor unidade lá do computador é o bit, o 0 e 1. O byte é o conjunto de
8 bits, né? Bom, é legal, é interessante você saber esses multiplicadores, né? Até hoje em dia as mídias de armazenamento, todas elas são, né, a medida atualmente, né, a gente já fala de HD, disco rígido com terabyte, a gente fala assim naturalmente, né? Mas os pendrives ainda estão aí na ordem de grandeza, digamos, de gigabytes. Então, gigabyte, terabyte, né, petabyte, né, que seria o próximo múltiplo, né? É bom a gente ter uma noção de quanto isso vale para poder fazer essas conversões aí de mídia, né, para saber se um determinado conjunto de mídias cabe numa mídia maior que eu estou comprando agora, né, se uma determinada quantidade de arquivos de um tamanho cabe dentro de uma mídia, enfim, é bom você ter essa noção. Vamos lá. Aqui, ó, os múltiplos são, né, quilo, mega, giga, né, tera, peta. Bom, olha lá, tabelinha aqui, ó, quais são, né, a tabelinha não veio. Rapaz, a tabelinha dos múltiplos do byte não veio, mas ó, a gente pode construir a tabelinha aqui, tá? Já que ela não está aqui, depois eu vou ver se é possível a gente atualizar o material, mas ó, vamos fazer aqui, ó, fazer uma tabelinha, né? Não vamos perder a viagem, não. Olha lá, ó, eu tenho aqui, ó, o kilobyte, tá? Tá aqui, ó, esse é o múltiplo, né? O kilobyte, ele tem, ó, 2 a 10 bytes. Né, que equivale a 1024, tá? 1024 bytes, tá certo? Então, 10 bits combinados, né, eu tenho a possibilidade, né, eu multiplicando 2 elevado a 10 por um número, o que então é o kilobyte? São 1024 bytes. Aí eu tenho depois o megabyte, né, o gigabyte, o terabyte e o petabyte, ok? Tá aqui, ó. Cada salto desse aqui, eu estou multiplicando por 2 a 10. Quando eu multiplico 2 a 10 vezes 2 a 10, eu repito a base e somo os expoentes. Então, ó, 2 elevado a 20, 2 elevado a 30, 2 elevado a 40, 2 elevado a 50, né? E aí eu venho multiplicando. É o equivalente, né, aqui, ó, fazendo uma aproximação ao sistema decimal, seria o 1000, né? Aqui, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, né? Então, eu vou multiplicando isso daí, né? Só que aqui, né, como é potência de 2, é 2 elevado a 10, eu vou multiplicando por 1024, tá? Essa é a tabelinha, você encontra essa tabela, né, no material lá de aula, você encontra essa tabela, né, nos livros, na internet e tal. Como ela não apareceu aqui, eu construí ela rapidinho. E aí você tem os outros múltiplos que estão surgindo agora. É comum a gente ter, né, o terabyte a gente tem em casa, o petabyte a gente tem unidades de armazenamento em alguns servidores, né, em alguns data centers. Agora, o restante aqui, né, zettabyte, ottabyte, né, hexabyte, a gente ainda não, né, mas depois a tabelinha completa você encontra aí, tá? Essas aqui são as unidades que a gente usa hoje, os múltiplos que a gente usa hoje. Bom, aqui, ó, vamos aqui a um rápido exemplo, né? Quantos arquivos de 3 megabytes cabem em um disco de 90 gigabytes? Alguém saberia fazer essa conta? Vamos rapidinho aqui, ó. Então, lembrando aqui, ó, tá aqui, ó, não precisa fazer muita conta, né? Aqui, ó, kilobyte, 2 a 10 bytes, né? Opa, deixa eu apagar aqui, botar a canetinha. Aqui, ó, kilobyte, 2 a 10 bytes. Megabyte, 2 a 20. Gigabyte, 2 a 30. Beleza? Bom, adiante aqui, ó. Olha lá. Se eu pegar, né, 90 gigabytes, que é a capacidade do meu disco, e dividir por 3 gigabytes, eu vou saber quantos arquivos de 3 GB cabem dentro do HD, né, daquele meu disco lá de 90. Quantos arquivos de 3 MB cabem dentro do HD de 90 GB. Confere? Só que para facilitar a conta, eu vou colocar tudo em potência de 2. Que aí depois é só, quando eu vou ter uma potência de 2 dividindo a outra, o que eu faço? Repito a base e subtraio os expoentes. Olha aqui, ó, 90, aqui, ó, 90 GB. Aqui, ó, olha o giga aqui, ó, 2 a 30, né? 90 gigabytes, esse é o tamanho, né, do meu disco, tá? Tamanho dos meus arquivos, né? 3 mega, ó o mega aqui, ó, 3 megabytes. Se eu pegar 90 gigabytes e dividir por 3, né, megabytes, que conta eu faço aqui, ó?
marcar aqui direitinho, 90 por 3 dá 30. Se eu pegar aqui, ó, 30, né, menos 20, vai dar o quê? 10. 2 a 10 é o quê? É quilo, né? Tá certo? Então eu posso, olha, só que aqui, ó, eu não tenho mais byte, agora eu tenho uma quantidade. Eu peguei 90 gigabytes e dividi por 3 megabytes. A unidade byte saiu fora, foi cortada. O que eu tenho agora é uma quantidade. Quantas vezes 3 megabytes cabe dentro de 90 gigabytes? 30 vezes 2 a 10, ou 30K arquivos. Então, dentro desse disco, eu consigo colocar 30K arquivos de 3 megabytes. Tá vendo? Só sabendo esses múltiplos aqui do byte, eu consigo fazer a conta rápida, né? E aí você consegue ver se aquelas fotos, né, de resolução lá, poxa, eu tenho foto de, em média, sei lá, 4, 5 megabytes, né? O meu cartão de memória é de 8 GB, 16 GB, quantas fotos cabem aproximadamente? Já sabe fazer a conta. Fácil, né? Transforma, converte para potência, tá lá. Então, essa é a linguagem do computador. É o binário, né? Esses são os múltiplos, né, dessas grandezas binárias, ok? Né? E a gente está brincando, quando a gente fala de binário, a gente transformou agora em byte. O byte é a minha unidade de armazenamento, né? Porque eu não represento, porque, repara, o conjunto de 8 bits, né, que é o byte, ele me possibilita 256 combinações, não é isso? 2 elevado a 8. 256 combinações eu consigo representar caracteres, símbolos, né, que é o que a gente chama aí de, né, tabela ASCII, que está lá no último slide, lá vem falando sobre a tabela ASCII. Essa tabela ASCII eu consigo, né, 256 combinações diferentes, eu represento tudo que eu tenho no teclado, letras maiúsculas, letras minúsculas, né, caracteres especiais, né, alguns outros caracteres gráficos, tá? Algumas funções ali, então eu consigo representar tudo. Então, eu represento isso tudo, 1 byte, eu armazeno o caractere, né, e o que vai me fazendo crescer, né, o que eu ocupo, são os formatos que eu associo a esses bytes, né? O texto, por exemplo, o texto puro, né, se eu escrever uma frase lá e contar quantos caracteres tem, né, teoricamente seria a quantidade de bytes que eu ocupo, só que eu associo o formato, eu agora pego o texto, eu sublinho, né, eu mudo de cor, eu mudo o tipo da fonte, eu coloco moldura, eu boto em negrito, boto em itálico, isso tudo vai, né, vou consumindo, né, digamos assim, bytes com esse formato, tá certo? Então é importante que vocês saibam como é essa capacidade e como fazer contas com essa capacidade, né? Bom, tá aqui, né, nós generalizamos aí, ó, para uma base B, tá? Olha aqui, ó, para uma base B, tá certo? Empregando-se n dígitos, né, eu posso ter B elevado a n combinações. Lembra, funcionou para o binário, funcionou também, né, para o decimal. Por exemplo, ó, com 3 dígitos decimais, eu tenho 10 a 3 combinações, portanto, 1000 combinações. De 000, né, que é o zero absoluto, o zero, né, que eu não preciso botar 000, boto só 0, né, até 999, ok? Binário, mesma coisa, ó, base binária, 3 dígitos, né, base 2, eu tenho 2 elevado a 3, portanto, 8 combinações, de 0 até 1, certo? Que seria a representação do 7, de 0 a 7, ok? Bom, resumindo aqui, os números podem ser representados em bases diferentes. As bases que a gente apresentou aqui, todas elas são posicionais, ok? A base decimal a gente usa no nosso dia a dia, a base binária, né, é o que o computador usa, 0 e 1, a base hexadecimal a gente vai ver na próxima aula, que é um agrupamento de binário. O hexadecimal ele abrevia, né, digamos assim, o binário. A gente agrupa, né, cada 4 dígitos binários, a gente representa um hexadecimal. A gente vai ver isso com calma, né? Aqui, ó, as bases, né, binária e hexadecimal são as mais utilizadas em informática, né? E para operar números binários e seus múltiplos, né, é importante, né, aliás, é importante você saber um pouquinho sobre binário e os múltiplos do binário, né? Os múltiplos lá do byte, tá? Para você poder operar, como a gente fez agora, fez essas quantidades, quantos arquivos cabem, quantas fotos cabem no cartão, isso é interessante, né? Bom, você deve praticar. E, para terminar, né,
uma observação aqui, uma brincadeirinha. Não esqueçam, hein? Lembrem-se, existem 10 base 2 tipos de pessoas no mundo. As que conhecem números binários, né? E as que não conhecem. Depois vocês pensem nisso aí, né? Para entenderem aí qual foi a brincadeira. Espero que vocês tenham entendido de estalo, ok? Bom, até uma próxima oportunidade, né? Espero que a gente tenha resolvido aí essas questões de base. Olá pessoal, bom, estamos aqui agora para fazer, né, 2 exercícios, né, uma atividade, né, composta de 2 exercícios, para a aula, né, 2, né, que foi a aula aí de bases, né, a gente falou de base binária, base hexadecimal. Bom, vamos lá, peguei aqui, ó, um exercíciozinho simples, né? Aqui, ó, uma máquina foi criada para atender às necessidades do Dr. Byte. Olha aí, ó, o cientista, né, estava fazendo seu projeto, projetou uma máquina, né, o Dr. Byte. Nome sugestivo, não? Ó, essa máquina dispõe de um registrador, a gente vai ver o que é registrador mais tarde, né? É uma unidade, uma célula de memória interna ao processador, a gente vai ver isso aí, né? Com 5 bits. Então, ó, eu tenho 5 bits, 1, 2, 3, 4, 5. Qual o maior, né, número inteiro que eu posso representar nesse registrador? Né? Então, olha, o maior número seria eu colocar todos os bits, né, em 1. Né? Todos os bits em 1 eu multiplicaria 1 vezes 2 elevado àquela, né, a potência daquela posição. Bom, se eu tiver 2 elevado a 5, eu tenho quantas combinações são possíveis com 5 bits? 32, né? Ora, 32, né, combinações possíveis, eu vou de 0 até 31. Vamos ver se é verdade? Então, ó, 32 é de 0 a 31, ou seja, o maior número que eu consigo representar é o 31. Vamos ver aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 1. Vamos às potências agora, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer o somatório aqui embaixo, ó. Vou fazer aqui, ó. 1 vezes 2 a 4. Então, ó, essa posição aqui, né, é a potência dessa aqui, ó. Olha lá, 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4. 1 vezes 2 a 4, 16. Mais 8, mais 4, mais 2, mais 1. Olha lá, 10... Aqui eu tenho 20, 20 com 10, 30, mais 1, 31. Ok? Então, portanto, o maior número inteiro que eu consigo aqui, né, é o 31. Ok? Vamos adiante? Mais uma atividade. Olha lá, ó, parecida com aquela que a gente fez na aula, né? Agora eu tenho o seguinte, ó. A minha transferência no link da internet é feita, ó, são 8 megabits por segundo. Tá? Então, no intervalo de 1 segundo, eu trafego 8 megabits. Isso se a minha velocidade, se a minha banda tiver, né? Aqui, ó, considerando que o link está em performance máxima, né? Não tem nenhuma, né? Não estou perdendo nada, 8 megabits, tá? Quanto tempo eu faria download de um arquivo de 600 megabytes, né? Então, eu tenho 600 megabytes para serem transferidos, né? Numa velocidade de 8 megabits por segundo, tá? Bom, vamos saber em quantos segundos a gente faz isso. Se eu pegar 600 mega e dividir por 8 megabits, né? Só que, ó, quando eu pegar 8 megabytes e dividir por 600 megabits por segundo, eu vou ter o tempo em segundos. Ok? Bom, então, primeiro eu tenho que converter tudo sugiro converter tudo para bit, né? Para a gente poder dividir bit por bit, né? Mato os bits aí, eu vou achar o quê? Vai me sobrar segundo, né? Porque estava por segundo, né? Quando eu inverter vai ficar o tempo em segundos. Então, olha aqui, ó. Olha a conversão aqui, ó. 600. Quanto é que é o mega mesmo, hein? Lembra lá? O múltiplo mega é 2A. Olha lá, ó. Lembrando aqui, ó. Quilo, mega, gig, tera. 2 elevado a 10, 2 elevado a 20, 2 elevado a 30, 2 elevado a 40. Certo? Então, ó, mega é 2 a 20, né? Ó, 600
vezes 2 a 20. Bom, agora tem o seguinte, ó, aqui em cima eu tenho byte, embaixo eu tenho bit. Vou transformar tudo para bit, pode ser? O byte tem quantos bits? 8, né? 8 é em potência de 2 dá quanto? 2 ao cubo, né? Então, ó, 600 megabytes, beleza? Então, ó, 600 megabytes, aqui em cima, agora eu abri isso daqui em potência de 2 e está agora em bit, né? Porque esse 2 ao cubo aqui representa a quantidade de bits em um byte. Aqui embaixo agora, ó, 8, ah lá, mega, mega, isso mesmo, 2 a 20, né? Aqui, ó, 2 a 20, não é isso? Aqui já é bits, né? Então não preciso fazer nada. Só vai o segundo aqui, ó, já que é por segundo, né? Quando eu dividir e inverter, o tempo é em segundos. Então vamos fazer a conta aqui, ó. 2 a 20 eu corto com 2 a 20. Beleza? Ó, 2 ao... Quanto é que é 2 ao cubo, né? 8. Esse 8 aqui, ó, eu corto com esse 8 aqui. Quanto é que sobrou? Olha aí, ó, 600 em cima, não é isso? Inverteu aqui o por segundo, 600 segundos. 600 segundos em minutos, quanto tempo dá, hein? Cada minuto 60 segundos, então isso aqui equivale a 10 minutos. Portanto, se eu quiser transferir 600, né, megabytes a uma taxa de transferência, né, no caso aqui máxima, de 8 megabits por segundo, levaria um tempo de 10 minutos, ok? Fiz a conta aqui só convertendo, né, byte, né, para bit, fiz a divisão, aproveitando todos aqueles múltiplos lá, aquelas potências de 2 que a gente aprendeu, ok? Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima oportunidade.